Nessa videoaula do Visual Basic for Application para o mercado financeiro, a gente vai introduzir o comando for. O comando for é um comando de iteração e funciona da mesma maneira que o comando do while. Qual a diferença do for para o do while? O do while você deve fazer a iteração no loop enquanto uma determinada parada não for satisfeita. Já o comando for, ele obriga você a ir de um determinado início até um fim e ele já dá de antemão a parada a ser testada. Então, a diferença é que ele obriga a iteração a ser feita, por exemplo, do início ao fim, e o do while, na verdade, ele vai fazendo enquanto não chegou ao fim. Tá? Então, no caso do for, você tem lá a estrutura do for muito parecida com a estrutura do while, onde você vai ter que ter a entrada, a parada, o início do contador, a parada do contador e o loop, assim como a gente tem no while. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, se você for usar o comando for, ele não inicializa o contador. Você não vai colocar, por exemplo, i igual a 1, x igual a 1 antes do comando. Já no while você precisa. O for, você vai escrever exatamente como está aqui. Ó. Para contador indo de 1 até n, então for i igual a 1 to n, por exemplo. Então, para i começando em 1 até o final, faça. Aí você tem toda a parte de comandos que você vai fazer. Você pode imprimir em célula, pode somar e assim por diante. Só que você não vai colocar de jeito nenhum i igual a n mais 1. Ou contador igual a contador mais 1. Você não pode mexer no contador externo como era no do while. Então no for já está automaticamente o i igual a mais 1 é feito na palavra next e aí contador. Então esse next i, por exemplo, ou next cont ou next x, ele já faz exatamente o papel de i igual a mais 1. Então no for você não pode colocar i igual a mais 1 next i, tá? Porque senão você atrapalha o contador interno que existe no for. Então você tem que evitar colocar esse tipo de coisa para não atrapalhar a estrutura de criação de um comando de iteração chamado for. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, quem assistiu o vídeo sobre o do while, tinha lá no vídeo do while um exemplo onde eu pegava a palavra teste e repetia, por exemplo, 10 vezes. E lá a gente estava fazendo isso utilizando do while. No caso aqui, eu vou fazer com o for. Vou fazer o mesmo problema utilizando esse do for. Então eu quero imprimir a palavra teste lá nas células da coluna A. Ok? Palavra teste lá nas células da coluna A do Excel. 10 vezes, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? Então, sub, vou colocar aqui prog 1, por exemplo. Vou colocar a dimensão n, que vai ser 10 no caso desse exemplo. Vou colocar o contador i. E vou inicializar a parte de impressão. Veja bem que como eu vou usar o for, e eu já sei que é 10 vezes, eu não vou pedir para entrar com caixa de dados. Eu já vou colocar n igual a 10. Ok? Então aqui vem a estrutura importante. Você no do while colocaria for indo de outra do while i menor ou igual a n. E antes teria que colocar i igual a 1. No for não. No for você já coloca i igual a 1 após a palavra for. Então, for indo de 1 to n, naquele exemplo eu queria colocar na linha i, coluna A, a palavra teste. Tá? No do while a gente colocaria o que aqui? I igual a mais 1. No for você não pode usar. Então aqui, quem vai fazer o papel do i mais 1? Next espaço i.
Então, next i já está embutido no next i o i igual a mais 1 e o loop do while. Então, a estrutura do for não inicializa com i igual a 1, não se faz i igual a mais 1 e não se usa loop. Tá? Eu vou colocar do lado como ficaria aqui com o do while se você quisesse utilizar o do while. Então, para usar o do while, em relação ao que a gente tem aqui, então você vai colocar i igual a 1 e aqui não. Do while i menor igual a n. Essa parte aqui da célula ficaria igual, cells i1 vai receber a palavra teste. No do while é obrigatório você andar, senão dá aquele problema do loop infinito. I igual a mais 1, i mais 1 e loop. Tá? Coisa que no for você não tem. Então, essa primeira estrutura aqui faz exatamente a mesma coisa que essa outra estrutura aqui, conhecida como do while. Tá? E aí, claro, o programa você pode continuar programando, né? Do tipo imprimir, message box, tá? Se você não quiser mais nada, end sub, e aqui também, end sub, tá? Então, essa é a comparação entre como utilizar o for e como utilizar do while. Vamos fazer aquele programa que a gente tinha que, por exemplo, somar n termos, tá? Então, eu quero, por exemplo, fazer um programa onde o usuário entre com os números, tá? E você some esses números ao final. Esse xi faz o papel de leitura que está sendo colocada nas células. Tá? Como é que ficaria esse programa então? Usando o for. No do while a gente já fez. Vamos fazer essa estrutura toda com o for. Então, lá no for, vamos usar aqui o nosso VBA. Eu quero que apareça na coluna A 3 números, por exemplo. Então, vamos dimensionar aqui. N as integer. Dimensiona-se o i como integer. E vamos dimensionar a soma. Como eu não sei o tipo de dado que o usuário vai entrar, eu vou declarar essa soma como single. Então, o primeiro passo é pedir para o usuário entrar com o número. Int, input box, n igual. Se fosse, bom, a soma igual a zero tem que fazer do mesmo jeito. Se fosse com o valor do while, eu teria que colocar i igual a 1. Né? Como eu vou usar o for, eu não vou colocar i igual a 1. Então eu vou fazer o que aqui? For e indo de 1 até n que o usuário entrou. A gente pode colocar esse número na célula direto aqui, ó, cells i1 recebe csng, input box, e vou pedir para o cara entrar com um valor, por exemplo, x igual. Esse valor vai, quando o cara entrar aqui, vai direto para a célula da coluna A. E eu quero somar, então a primeira soma é 0, eu vou pegar a soma, é o que tinha em soma anterior, mais o que eu acabei de colocar na célula, passo a passo. Se fosse com o do while, o que a gente teria que fazer aqui? I igual a mais 1. Como eu estou usando o for, eu já de cara venho aqui colocar next i. Tá? E aí eu posso colocar aqui um message box para aparecer na tela o resultado da soma total, por exemplo. Soma total igual ezinho S. Então o programa é muito parecido, na verdade ele é praticamente igual ao do while, só que eu não tenho i igual a 1. Eu tenho a início, tenho a parada, não tem i igual a mais 1, por quê? Porque já está embutido no next i. O padrão do next i é sempre somar de 1 em 1 a linha ou o contador que você tem. Tá? Então vamos supor que eu vou entrar com alguns números aqui. 3 números, eu vou entrar com o 5, vou entrar com o 10, observe que ele já está indo para a coluna A, e vou entrar com menos 4. Tá?
Então ele colocou os 3 números lá e no message box, quando ele caiu fora, ele mostrou a soma interna, que é soma anterior mais o número novo que está sendo colocado pelo input box. Então 10 mais 5, 15, 15 menos 4, 11 é o que aparece aqui. Tá? Então o aluno sempre pergunta, mas eu posso usar qual estrutura, while ou for? Tanto faz, as duas estruturas funcionam do mesmo jeito, as duas estruturas você pode usar à vontade. Em alguns casos é mais interessante usar o for, como vocês podem ler depois no livro mais para frente, em outros capítulos. Em alguns outros casos é mais interessante usar o do while. Então, do while normalmente quando você pede como uma parada, uma senha, por exemplo, você quer uma senha, enquanto o usuário não digitou aquela senha, o programa fica rodando. Tá? Esse seria um dos exemplos que você pode usar o do while, e com for você teria que colocar um if para poder sair fora do que está sendo rodado, ok? Mas a intenção é fazer o seguinte, vocês podem utilizar tanto o for nos problemas, quanto utilizar o do while, que a intenção dos dois comandos é fazer iteração de informação. Até mais.